Ok. Essa aqui é a apostila de vocês, e nessa apostila vocês encontram o título Resistência Elétrica, certo? Deixa eu avisar aqui o povo, já estão online. Muito bem. O que é resistência elétrica? Muito simples, muito simples, muito simples. Resistência elétrica, já vem falando, é algo que resiste à eletricidade. Ou seja, o que resiste à eletricidade? Ou seja, é a posição, ó, como está em destaque aqui. Essa oposição acontece porque a eletricidade é o movimento dos elétrons, como que a gente viu lá na última aula. E esse movimento acontece quando você tem uma certa carga elétrica. Só que os elétrons ele encontram uma certa resistência quando eles encontram um objeto que não é um bom condutor. E como que a gente já falou, a água se torna até um condutor, mas ela não é semelhante condutora. E quando você tem esses objetos que resistem à eletricidade, você tem a oposição, ou seja, a resistência elétrica ela só pode ser resistência elétrica quando acontece uma energização. Porque até então, quando você não tem energização de um objeto, por exemplo, vamos energizar um fio. Só que esse fio ele é um fio oxidado, um fio não muito bom. A gente só vai saber a resistência elétrica dele quando eu energizo ele, certo? Então, vamos aqui na apostila. Aqui na apostila ela mostra de uma forma bem simples como que acontece essa oposição. Esses pontinhos Esses pontinhos aqui em movimento representam os elétrons. E esses objetos de cor verde representam a resistência elétrica. Então, os elétrons eles vão se chocar com essa resistência e aí eles vão ter um efeito que a gente chama de efeito Joule. É muito comum, por exemplo, um fio aquecer quando você energiza ele. É normal, ele aquece até 70 graus, uma temperatura normal. Os fios mais robustos, eles suportam até 90 graus. Então, esse aquecimento é quando esses elétrons aqui, ó, eles vão se colidir com essa resistência, correto? E aí, quando eles vão se chocar, eles dão o aquecimento com o efeito Joule. Muito simples, muito simples. A unidade de resistência é Ohm, em homenagem a um outro físico, George Simon Ohm, e como que ele descobriu que existe uma resistência elétrica em vários objetos, toda unidade se medir a resistência, até o ar, a gente consegue medir a resistência elétrica do ar, dependendo da umidade. Por exemplo, em climas que são muito úmidos, é mais propenso a ter uma resistência baixa. A resistência o símbolo da resistência, essa letra grega, ômega, parece uma ferradura de um cavalo, como vocês podem ver aí. E esse que eu estou destacando agora. E ela pode ser dividida em submúltiplos ou múltiplos fatores multiplicadores, como miliohm, microohmo ou multiplicadores, que são os quiloohmos e megaohm. Para você converter uma unidade, por exemplo, eu quero converter aqui 120 ohm para quilo. Você divide por 1.000, você tem aí 0,012. Ou seja, você coloca um zero aqui na frente, você tem 0,12, né? Eu falei 0,012, é 0,12. É uma técnica de essa é uma técnica de conversão, quando a pessoa tem dificuldade de transformar ohms para quiloohms. Você utiliza essa tabela aqui, que eu estou destacando, coloca um zero aqui na frente e a vírgula, ou seja, essa leitura aqui, ó, que eu acabei de fazer, é 0,12 quilo-ohm, certo? Muito bem. Como mostra aqui, ó, zero, está na casa de K, quilo, K maiúsculo,
0,12 quilôohm. O instrumento para medir resistência é ohmímetro. Fique muito atento a isso. O aparelho que mede resistência é ohmímetro, como está em destaque aqui, ó. Está em negrito, vou destacar agora. Por quê, gente? Porque é importante a gente descobrir o nome desses aparelhos, porque vocês, como técnico, têm que saber o nome desses aparelhos. Então, por exemplo, esse aparelho aqui que está na minha mão, por exemplo, ele é um multímetro. Por que ele tem a palavra de multímetro? Porque ele vai fazer várias medições de várias grandezas, certo? Deixa eu ver aqui a janela. Muito bem. Vamos mais aqui embaixo. E o multímetro, dependendo do multímetro que nós utilizamos, ele tem várias escalas. Por exemplo, esse multímetro aqui ele tem escala de 200, 20K, 2000K. Essa aula seria a aula de tirar dúvidas de qual escala você deveria utilizar. Em que ponto você tem que colocar o multímetro? No multímetro. Vou começar com esse aqui da apostila. Você vai colocar, por exemplo, vou dar um super zoom aqui. Você vai colocar em dois pontos, como que está em destaque aqui na apostila de vocês. O primeiro ponto, que é o cabo preto, vocês conseguem ver aqui na minha mão, por exemplo. Esse cabo preto aqui, você vai colocar no sempre com. Todo multímetro tem a letra com. Por exemplo, esse multímetro que eu estou segurando aqui tem a letra com aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Certinho? Letra com. Então, esse com, você coloca, ele nunca vai sair daqui. Ele sempre vai ser na porta com. E o cabo vermelho, você vai utilizar em dois lugares. Ou vai utilizar na letra A, ou vai utilizar aqui, onde está em destaque, branco, letra V. Isso confunde bastante, porque ó, o multímetro muda muito, de marca, de modelo, aonde você tem que colocar o cabo. Você consegue também identificar onde você tem que colocar pelo símbolo. Então, aqui, ó, você tem o símbolo da letra grega OM. Aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, lápis. Então, esse símbolo aqui é o símbolo que representa a resistência elétrica. Vou colocar esse lápis mais fino. Número 1. E a letra V de volts, ou seja, esse ponto vermelho eu posso ter várias medições de grandezas. Medição de voltímetro, medição do ohmímetro, medição do continuidade, é o símbolo, parece o símbolo do Wi-Fi, mas não é. É o símbolo de continuidade. Esse outro símbolo aqui é o símbolo de capacitor e, por último, o símbolo do diodo. Eu tenho uma fonte aqui que eu vou mostrar para vocês que equipamentos são esses. Capacitor, diodo e a resistência. Certo? Como medir resistência? Bom que a apostila, ele mostra tudo passo a passo. Você coloca os dois pontos em um objeto. Atenção, muito cuidado. Você não pode medir a resistência energizada. Para medir corrente elétrica, se mede energizado. Para medir tensão, se mede também energizado. Para medir resistência elétrica, que é essa que estou falando agora, tem que ser desligado. Atenção, risco de morte, risco de queimar multímetro. Nunca meça resistência elétrica energizada. Por quê? Porque quando você vai medir resistência elétrica, você está preparando o aparelho para lançar uma energia. Ele vai pegar a bateria que tem dentro dele, vai jogar uma energia e ele vai retornar. Aí o multímetro faz uma regra de 3 e mede a resistência. Ou seja, a resistência do multímetro é muito baixa quando ele está nessa escala. Então, quando ele recebe uma energia externa, ele queima. Por isso que você não pode medir resistência elétrica em energizado, certo? Para medir tensão e corrente, o aparelho está preparado para receber energia.
Então, por isso que eu coloco energia, ele está configurado para receber energia. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, ele está mostrando aqui, por exemplo, uma lâmpada desconectada da rede e você está com uma lâmpada solta medindo. É assim que se mede resistência. Ok. Então, aqui acaba a resistência elétrica. Eu vou ligar aqui minha câmera e vou mostrar a medição de uma resistência. Vou ligar aqui essa câmera. Vou ligar essa câmera aqui. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho aqui um resistor muito pequeno. Ele é tão pequeno que ele não vai dar, vocês não vão conseguir nem ver qual é o valor da sua resistência. Olha esse resistor aqui que tem nas minhas mãos. Ele é muito pequeno, gente. Muito pequeno mesmo. Por que esse resistor é muito pequeno? Ele é chamado de resistor SMD. Esse resistor SMD, vou ligar aqui a tela do meu celular, o áudio. Opa. Tem que ser no computador mesmo. Acredito que agora ficou melhor. Pronto. Não vou ligar o áudio do celular. Então, esse resistor aqui, eu vou pegar aqui uma fonte. Essa fonte aqui, ó, por exemplo, é uma fonte que eu abri ela. Então, ela tem vários componentes eletrônicos. Essa que tem a letra R são os resistores, correto? E esse resistor, ele é um resistor SMD, muito pequenininho. Esse aqui é o capacitor, ele tem um formato cilíndrico. E mais aqui embaixo, deixa eu procurar o diodo. Diodo, vamos procurar você. Aqui, ó. Esse aqui é o diodo. É o diodo. Esse aqui é o capacitor. Ele tem um formato cilíndrico que vai armazenar energia. Tem outros componentes aqui também. Transformador. Aqui tem outro diodo aqui embaixo, parece um diodo. O que mais interessa para a gente é saber como medir resistência, como eu falei para vocês. Então, eu peguei o ferro de solda, tirei o resistor daqui e coloquei aqui do ladinho. Esse objeto invisível que vocês estão vendo. Só que, para facilitar, eu abri aqui, coloquei no Google, como medir resistência elétrica. Ou seja, agora eu vou desligar minha tela, vou ligar do computador. Okay. Vou parar aqui. Wesley que não poder participar. Ok, aí se eu ouvir essa mensagem. Vou deixar essa vídeo gravada para eles poderem assistir depois. Então aqui eu tenho um resistor SMD. O resistor SMD, quando você olha ele, ele é escurinho, ele é escuro e os números dele são brancos, como está nessa imagem. O primeiro dígito, ele mostra o primeiro dígito, que é esse dígito de 10K. Por exemplo, eu tenho aqui o número 10 e o número 4 representa o multiplicador. O multiplicador é o valor que representa quantas zeros você vai colocar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar, esse aqui é um outro resistor SMD que tem 4 dígitos. Você coloca aqui, ó, 33, o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito. Esse terceiro dígito aqui, que é o número 3, ele vai representar a casa decimal do resistor e o multiplicador.
333, ou seja, 33K, ou 33,3K, melhor dizendo. Esse aqui é outro modelo, ó, 4.700. Esse número 2 representa a quantidade de zero que tem no resistor. Então, esse resistor que eu estou medindo aqui, ele tem o valor de 683. O que significa isso? Vou abrir aqui uma janela de anotação. Ele tem o número 683. Só esses números. É bem simples. Ele é um resistor de 68, 3 zeros. 1, 2, 3. 68 mil quilo ohm. Quilo ohm. Para eu medir essa resistência, eu vou ligar aqui agora a minha câmera, o multímetro, celular, perdão. Agora, qual a escala eu vou colocar? Como eu já falei, eu tenho ali 68 mil ohms. Por que eu tenho 68 mil ohms? Porque eu tenho o número 683. Ou seja, 6, 8, 68, 3 zeros. 1, 2, 3. 68 mil ohms. Essa escala aqui, ó, 200, a escala ela não vai conseguir medir resistência. Tá vendo esse símbolo aqui, ó, de resistência? Ou seja, tudo que está em verde representa a escala de resistência. Então, ó, 200. 200, 200 ohms. 200 não lê 60 mil ohms. 2.000 não lê 68 mil. 20 mil lê 68 mil? Não. 200 mil lê 68 mil? Não. Opa, lê. 200 mil lê 68 mil. Agora, os cabos. Eu falei que o com sempre vai ficar o cabo preto, né? Já está até colocado aqui. Agora, esse outro cabo vermelho aqui, eu vou procurar o símbolo de resistência. Qual desses símbolos tem o símbolo de resistência? 10 ADC? Não. V ômega MA. Opa, estão vendo aqui, ó, a letra ômega? Então, esse símbolo ômega aqui, ó, é o símbolo de resistência, ou seja, esse cabo, eu vou colocar ele aqui, porque eu vou medir resistência elétrica. Eu vou pegar meus dois cabos aqui e vou colocar em cima do resistor. Eu fiz questão de tirar o resistor porque eu preciso, vai ser um pouco difícil fazer essa medição. Chamar minha assistente. Segura a câmera aqui para mim assim. Isso. Aí. Vou colocar aqui na escala de 200 mil. E vou medir aquela resistência que eu tirei. Vamos ver quanto é que vai dar. Falei 68 mil, né? Deu 68, 67,9. 67,68, 67. Aqui tá soltando, daqui a pouco ruim de medir. Estão vendo aí? Muito simples medir o resistor. SMD. 67,8. Eu tinha feito a leitura de 68 mil, então o resistor está muito próximo da. Certinho. Vou mostrar o pontinho para eles, vamos medir. Sim, obrigado. Eu vou ligar a câmera do notebook agora. Desligar do celular. Gostaria de saber de vocês. Conseguiram entender? Alicia, Vanessa, quem mais está online? Sim, professor. Tranquilo, né? Para medir resistência. Seria bom se vocês estivessem com resistores, mas assim que vocês conseguirem, acredito que vocês vão medir. O resistência de anéis é aquilo que eu falei na última aula. Eu vou procurar as cores e fazer a conversão.
O ideal seria se vocês tivessem também, porque assim eu ia auxiliar vocês com as cores. Então, na próxima aula, se vocês tiverem, vou ajudar vocês. Agora, vamos prosseguir com a apostila. A segunda lei de Ohm. Já falamos, vamos da primeira? Não, não falamos da primeira ainda. Deixa eu ver aqui. Essa primeira lei de Ohm, eu não lembro de ter falado. Você pode clicar aí. Esse aqui é comprovante. Moço, eu transferi R$ 10 a mais para deixar um pago aí, pode ser? Ver aqui. Aí o celular não pode levar. Ah, tá. A primeira lei de Ohm está lá na frente, a gente não passou ainda dessa. Está no capítulo 7. Engraçado que o apostila ele fala primeiro da segunda, depois fala da primeira. Nós estamos no capítulo 5. Esse capítulo 5 já é um capítulo importante porque já começa as equações. Nós estamos aqui no capítulo 5, resistência elétrica. Então vamos lá. Aqui no capítulo 5, ele vem falando da segunda lei de Ohm. O que é essa segunda lei de Ohm? É bem simples. Você tem aqui o comprimento, a área, o material, a temperatura. Qual é a regra da segunda lei de Ohm? Ele diz o seguinte. Aqui, ó. Vou pegar a partir daqui. Talvez você se lembre também que Jorge Simonal foi o cientista que estudou a resistência elétrica ao ponto de vista das grandezas e tem influência sobre ela. Por esse estudo, ele concluiu que a resistência elétrica de um condutor depende fundamentalmente de 4 fatores, que é o comprimento, a área, material e temperatura. Para se pudesse analisar a influência de cada um desses fatores sobre a resistência, realizou experimentos. Ou seja, um dos experimentos que ele fez, ele descobriu que quanto maior o condutor, maior a resistência elétrica. Isso é algo bem óbvio. Aqui a apostila ela mostra, você tem uma resistência, vou dar um zoom aqui, uma resistência de uma certa distância, um fio, por exemplo. Você tem um fio de 1 metro e tem a resistência de 1 ohm. Você tem um fio de 2 metros, tem 2 ohms. Um fio de 3 metros, 3 ohms, ou seja, é proporcional isso. Isso é bem interessante. É isso que ele mostra aqui. E a segunda influência que afeta a espessura do condutor é o diâmetro, ou seja, a seção transversal do condutor. Ou seja, você tem um fio, vou colocar um fio aqui de 1 milímetro, ele tem uma resistência X. Se você duplica a espessura desse fio, ou seja, se esse fio é de 2 milímetros, a resistência dele é menor. Não é maior, é menor. Se você coloca a resistência dele, perdão, se você coloca a grossura desse fio, a espessura, a seção transversal dele 3 vezes, ou seja, 3 milímetros, o tamanho dele, ou a resistência dele vai ser dividido por 3, comparado ao primeiro. Isso foi um estudo bem interessante, porque isso define muito bem as nossas regras de eletricidade para os cálculos que nós vamos trabalhar. Outra influência do material que ele descobriu foi os materiais. Por exemplo, você tem o cobre, ele é um bom condutor. O segundo material, alumínio, ele não é tão bom igual o cobre. O alumínio é um condutor bom, mas não tão bom o cobre. E a prata. Ou seja, ele descobriu que esses materiais possuem resistências diferentes e isso depende da sua composição, e essa composição desses materiais vai definir a resistência elétrica. Ou seja, para você ter a mesma resistência do cobre, o alumínio, você precisa aumentar o seu diâmetro. Isso é uma certa desvantagem, porque o alumínio ele é mais barato, e o cobre também. Então, em termos gerais, se você
fosse utilizado mais alumínio residência, seria uma vantagem, mas utilizamos mais o cobre porque ele é mais fino. Ok? E a última influência, a quarta influência da resistência elétrica é a temperatura. Ou seja, se você aquece um material, se você aquece um fio, por exemplo, a resistência dele é maior. Aqui, se você saber, ele mostra, por exemplo, como que você tem que representar a temperatura. Basicamente, você precisa colocar o número primeiro, o símbolo da unidade de graus e o C de Celsius, C maiúsculo. E tem que ter um espaço de um caractere, ou seja, se você quisesse representar 30 graus, 30, Alt, GR no teclado, C maiúsculo, 30 graus. Isso é importante porque na nossa área trabalhamos muito com temperatura, principalmente na eletrônica. Continuando aqui no capítulo 5, resistividade elétrica, ele especifica que a temperatura que mantém o ambiente constante, ou seja, que mantém a temperatura de um objeto constante, é 20 graus. Ok? Ou seja, se você tem um objeto que ele está a 30, 60 graus, a resistência dele vai mudar. Isso afeta muito a composição da resistência. Em termos práticos, o que que isso vai acontecer? Se você tem por exemplo, um fio, que ele está dentro de um forro, e o forro, a temperatura lá é 50 graus, 40 graus, esse fio ele vai aquecer, a resistência dele vai aumentar, a energia vai ser menor na tomada, na iluminação, no chuveiro. E aí você tem uma energia ruim. E essa energia ruim representa um consumo maior de energia. Então, um bom dimensionamento de condutores e uma boa estrutura, isso influencia no nosso consumo de energia. Certo? Vamos continuar aqui. E aqui mostra o primeiro cálculo de resistividade. O símbolo de resistividade é ohm por milímetro, ohm milímetro quadrado por metro. Ou seja, isso representa que você tem um objeto de uma seção transversal a 1 metro. Ou seja, isso representa a nossa primeira equação da nossa disciplina. Deveria ser a segunda, mas é a primeira que o livro mostra. Vamos trabalhar na sequência do livro para não ficar bagunçado. E aí, essa é a lei. A segunda lei de Ohm ele diz o seguinte, que a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao produto da resistividade específica pelo seu comprimento e inversamente proporcional à sua área transversal. O que isso significa? É aquilo que eu expliquei. Quando você aumenta a espessura do fio, quando você coloca um fio mais grosso, maior, ele tem uma resistência menor. Ou seja, é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior, mais grosso a espessura do fio, mais menor é a resistência elétrica dele. Ele é representado por essa equação. Certinho? E aqui, ó, ele tem a letra P, que representa o Rho, Rho de resistividade elétrica. Ou seja, esse Rho nós vamos utilizar nessa tabela aqui, ó. Você tem uma tabela, e essa tabela vai mostrar a resistividade de um determinado material. A gente observa aqui que o melhor material que nós temos aqui vamos ver, é o estanho. Não, é estanho não, é o cobre. 0,06, 0,01, melhor material cobre que tem aqui nessa tabela. Se tivesse, por exemplo, aqui o ouro, aqui nós teríamos. Vou passar aqui para ele, mas ele tá dando uma aula, eu acho que é vídeo aula. Calma aí. Quem tá falando? Deve ser alguma aluna. Só um instantinho, gente. Alô? Alô?
Voltando, uma pequena pausa, nós paramos aqui, dos materiais. Ah, tá aqui. 0, o ouro. O ouro é pior que o cobre? É, achei que fosse melhor. Não tem nada melhor que o cobre na tabela aqui. 0,0173, o ouro é 0,024. Bom, essas historinhas são historinhas que sempre eu conto aqui, de uma residência que pega fogo, de um eletricista que fez um serviço ruim. É sempre bom vocês lerem essas historinhas, é bem interessante. Essas apostilas foram muito bem elaboradas. E essa aqui seria a terceira lei de Ohm, que é a influência da temperatura. Esse cálculo aqui ele mostra como descobrir a resistência elétrica de um material a uma determinada temperatura. Geralmente, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Por que isso, gente? Isso é muito comum a gente utilizar esse cálculo aqui. Deixa eu ver aqui. A gente utiliza esse cálculo para dilatação térmica. Talvez você já deve ter visto isso no ensino médio. Na área técnica, a gente usa essa equação para descobrir qual o tamanho do material ou quantos ohms ele vai ter. Isso é importante porque em vários equipamentos industriais, quando você vai fabricar um, a gente precisa usar essa equação para descobrir em que resistência ele tem, saber praticamente o que ele vai ocasionar. Por exemplo, existe um sensor de luminosidade, que ele varia a resistência conforme a luminosidade. E tem também um sensor de temperatura que ele varia a resistência conforme a temperatura. Ou seja, se ele está a 30 graus, ele está a 30 ohms, um exemplo. Se ele está a 20 graus, ele está a 20 ohms. E isso, nós utilizamos essa equação para isso. Ela não é linear, ela é uma espécie de hipérbole. Aqui, infelizmente, a apostila não dá nenhum... Ah, deu um exemplo. Aqui a apostila deu um exemplo, isso é importante. Ok. Aqui mostra uma equação que eu posso fazer depois. E aqui mostra a associação de resistores. Antes de começar a falar sobre os cálculos, gostaria de saber se as duas têm alguma dúvida. Vanessa? Alicia? Não? Algum de vocês tem dúvida do que eu estou falando aqui? Vocês estão online? Estamos, sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Para eu mostrar esse cálculo aqui, o ideal seria se eu tivesse um quadro. Você não tem um quadro aqui em casa, então fica um pouco mais difícil mostrar essa equação. Essa disciplina, ela tem muito cálculo, bastante cálculo. É mais cálculo que prática mesmo. E nesses cálculos aqui, ele mostra, esse próximo capítulo, ele vai mostrar a associação de resistores, que é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer naquele exercício que eu passei para vocês. Por exemplo, isso aqui é uma associação mista. Ele está mostrando. E mostra algumas equações, como é que se mede, como é que se faz. Existem umas regras que ele utiliza aqui. Bem interessante. Então, eu vou começar a falar dele agora. A associação em série paralela. Vocês duas são especialistas nisso. Com certeza, vocês conseguem fazer isso de olho fechado, ok? Nós fizemos isso no Senai. Então, essa associação de resistores, ele vai mostrar aquilo que a gente fez com as lâmpadas. Ou seja, quando você coloca as lâmpadas em série, em paralelo, cada um tem um efeito. Só que aqui, a gente vai brincar com elas, os valores da resistência. Ou seja, você tem aqui 3 resistores, tem um circuito em série,
Ele sai do positivo aqui e vai para o negativo. Aqui nós temos uma associação em paralelo. Qual é a diferença em uma associação série paralela? É bem simples. Associação série paralelo, eu sei que uma é em série e outra paralela, porque a série, ela tem apenas um caminho para a circulação de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica entra por aqui, ela passa por aqui, entrou no outro resistor, passou no outro resistor, passou mais para frente aqui, tem um outro resistor. Então, eu sei que isso aqui é um circuito em série, olhando aqui de uma forma bem genérica, ela tá simples, né? Eu tenho 3 resistores em série, mas o comportamento do circuito em série é que a corrente elétrica é a mesma, ou seja, ela circula em uma única forma no circuito. Aí, associação em paralelo, eu tenho 3 caminhos da corrente elétrica. Só um instantinho, filho, só um instantinho. Quer dar aula também? Quer dar aula. Não mexe aqui não. Aqui eu tenho 3 resistores em paralelo. Qual é o efeito da corrente elétrica aqui? A corrente elétrica é dividida. Ou seja, eu tenho aqui uma corrente elétrica que passa aqui e ela se divide em 3. A primeira parte dela passa no primeiro resistor, a segunda parte dela passa no segundo e a terceira parte do resistor da corrente elétrica. A terceira parte da corrente elétrica vai no terceiro resistor. E o que acontece com a tensão? A tensão é a mesma nesse circuito, certo? Ou seja, se eu tenho aqui 10 volts nessa fonte, se eu tenho 10 volts no primeiro resistor, 10 volts no segundo resistor e 10 volts no terceiro resistor. Só um instantinho. Aqui, gente. Calma, filho, calma, calma. Continuando. Aqui eu tenho uma associação em paralelo. Ou seja, eu tenho uma associação em série e paralelo juntas, que a gente chama de associação mistas. E aí a gente consegue dividir os circuitos e consegue calcular por parte. Esse é o circuito mais visto que a gente consegue ver aqui na nossa prática. E a próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer essa equação. Mas aqui, por exemplo, na apostila de vocês, ele dá um exemplo. E com base nesse exemplo aqui, tem como calcular aquele exercício que eu passei para vocês. Eu vou encerrar a videoconferência por aqui. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Em associação séria, paralelo, misto, segundo a lei de Ohm, resistência elétrica, os materiais. Não, professor. Ok. Nenhuma, professor. Tem uma lista de exercício que está saindo do forno, eu vou publicar lá e ela tem com base no que eu expliquei aqui. É muito assunto, o assunto técnico é um pouco complexo de início, mas a gente consegue entender melhor vários assuntos do que eu expliquei aqui na lista de exercício. Aí a gente consegue recapitular, ler o livro, tirar dúvidas, pensar, e é bem melhor. Certinho? Então, a gente se vê na nossa próxima videoconferência, segunda-feira, provavelmente vai ser esse mesmo horário, e eu aviso um pouco antes da videoconferência, certinho? Se não vai ser esse horário das 5 horas, vai ser o horário das 11 horas. Tudo bem? Sim, professor. Então,
Eu espero vocês lá com o multímetro para a gente poder tirar nossas dúvidas com os materiais. E vou puxar a orelha do pessoal porque não participaram. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, uma boa merenda e até mais, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Encerrando em 3, 2, 1.